Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. O que é que nos dizem as escolhas de Trump? Thank you very much. And politics is tough, and it's in many cases not a very nice world, but it is a nice world today, and I appreciate very much a transition that's so smooth. It'll be as smooth as it can get, and I very much appreciate that, Jim. You're welcome. Donald Trump regressou ontem à Casa Branca a convite do presidente Joe Biden para acertar os pormenores da transferência de poder nos Estados Unidos. Há 4 anos, este encontro não teve lugar porque Trump recusou-se a aceitar os resultados eleitorais e não assistiu à tomada de posse do seu sucessor. Elon Musk, que acompanhou Trump nesta viagem a Washington, vai ter um lugar de destaque na nova administração. O multimilionário e Vivek Ramaswamy, 2 dos apoiantes mais ricos do novo presidente, vão liderar o futuro Departamento de Eficiência Governamental. Musk participou na maior parte das escolhas de Trump e, dizia ontem ao The New York Times, está a tentar instalar os seus amigos de Silicon Valley em lugares de destaque nas instituições federais. O que é que se pode concluir das escolhas anunciadas para os lugares-chave da administração? O perfil dos membros deste segundo mandato será muito diferente daquele que foi o perfil na primeira passagem de Trump pela Sala Oval? Tudo indica que sim. Neste episódio, Tiago André Lopes, professor de Estudos Asiáticos e Diplomacia na Universidade Portucalense, ajuda-nos a perceber as escolhas para a nova administração Trump. Bem-vindos ao P24. O seu dia começa aqui. Bom dia, Tiago André Lopes. Obrigado por ter vindo a este P24. Começo por lhe perguntar o seguinte: as escolhas de Donald Trump para este segundo mandato são muito diferentes daquela que fez no anterior mandato? São diferentes, são bastante diferentes por uma razão. Desta vez Donald Trump não foi à procura das estrelas do partido, como fez no seu primeiro mandato, porque quer evitar aquilo que aconteceu no primeiro mandato. Nós lembramos nos primeiros 100 dias os vários embates com secretários de Estado como o da Defesa, o da Segurança Interna, e portanto é isso que ele está a tentar evitar nesta fase, é evitar que haja contestação, até porque Donald Trump sabe uma coisa: se é verdade que em teoria estes 2 primeiros anos vão ser bastante mais fáceis porque controla quer o Estado, quer em teoria a Câmara dos Representantes, a votação ainda está a decorrer, mas está quase fechada e parece que vamos ter de facto maioria para os republicanos. Daqui a 2 anos com as intercalares isso pode não acontecer e portanto ele quer aproveitar este primeiro momento para avançar o mais possível com legislação, e isso não pode acontecer se estiver a lutar contra a sua própria equipa. Daí esta opção pelos lealistas e por, em alguns casos, nomes que, não sendo nomes de primeira linha do ponto de vista político, são nomes que são próximos do seu pensamento. Isso eu acho que é interessante. Há também depois aqui uma tentativa, que é curiosa, de fazer uma aproximação a antigos rivais nas primárias. Nas primárias deste ano ele foi buscar Vivek, nas primárias de 2020 ele foi buscar Marco Rubio. Portanto, há esse esforço de mostrar que há uma espécie de pacificação da ala mais à direita do Partido Republicano. A eventual escolha de Marco Rubio como secretário de Estado significa mais atenção ao continente americano, em princípio, nomeadamente à Venezuela e a Cuba, mais atenção à China e ao Irão. Em que ponto é que fica a Europa? Isto significa algum distanciamento em relação à Europa? Significa um claro distanciamento para com a Europa. Isso parece-me evidente. Marco Rubio tem mostrado em várias entrevistas que deu que tem 3 grandes focos. O primeiro foco da sua atenção é a questão do Médio Oriente, o apoio a Israel, a questão de controlar o crescimento do poder político do Irão e eventualmente tentar voltar à questão dos acordos de Abraão, que não sabemos se são possíveis de reativar, porque vimos na Cimeira Árabe da semana passada, a Arábia Saudita foi curiosamente o único Estado que defendeu a integridade territorial do Irão e que criticou juridicamente os ataques de Israel de outubro. E, portanto, mais nenhum outro Estado o fez. O antigo arqui-inimigo do Irão é agora o seu primeiro defensor no espaço público e Marco Rubio vai tentar desequilibrar essa relação. Depois tem um foco, obviamente, na América Latina, mas também internamente a escolha de Marco Rubio serve para pôr próxima de Trump a comunidade latina. É um latino que dirige um dos mais poderosos ministérios dos Estados Unidos. A questão europeia é para Marco Rubio uma questão de segunda linha, até porque nós não podemos esquecer uma coisa: a grande questão para nós neste momento é securitária, é a guerra da Ucrânia, mas não só. E Marco Rubio, por exemplo, em janeiro fez parte dos senadores que votaram contra a continuação do financiamento para a Ucrânia. É um dos senadores que defende o começo rápido de negociações, apesar de não ser muito claro a questão das concessões territoriais. Isso ainda está para ver qual é a sua posição, mas que ele defende o congelamento do conflito, ou pelo menos a negociação iniciar-se já, isso é evidente, e que ele defende uma menor atenção ao continente europeu
isso também é. A única coisa positiva que ele traz, porque ele traz uma coisa positiva, é que Marco Rubio, diferentemente de Donald Trump, vê utilidade na NATO. E, portanto, na relação Washington-Bruxelas, Marco Rubio pode tentar suavizar alguma da acrimónia que Donald Trump trará nas próximas reuniões com os parceiros da Aliança Transatlântica. Depois, a escolha de Rubio, somada à de Michael Waltz, o antigo Boina Verde, para Conselheiro de Segurança Nacional e comentador da Fox News, significa também uma linha mais dura contra a China, como será outra das apostas essenciais da política externa? Parece-me, aliás, evidente, e quase que nós podemos lançar as runas e fazer aqui uma previsão do futuro próximo, parece-me cada vez mais evidente que nós vamos ter confrontação não apenas comercial, mas eventualmente militar entre a China e os Estados Unidos. Parece-me que Taiwan está a prazo a preparar-se para uma guerra por procuração entre estas duas potências, porque toda a administração que Donald Trump está a escolher são os chamados falcões orientais, ou seja, é uma série de figuras políticas que querem um embate direto com a China, e Mike Waltz, por exemplo, foi um dos primeiros a defender o embargo aos Jogos Olímpicos de Inverno da China, foi um dos primeiros a defender uma linha mais dura da administração Biden contra as relações com a China, tem sido muito crítico desta tentativa de parceria comercial com a China e, portanto, há aqui claramente uma visão de animosidade para com a China e, além disso, acrescenta aquilo que faz Marco Rubio. Michael Waltz também não vota favoravelmente desde 2023 os financiamentos para a Ucrânia. É um homem que acha que, e é curioso porque ele em 2022 era um adepto fervoroso da causa ucraniana e foi evoluindo para se tornar um opositor, com o argumento de que estamos a financiar um impasse e estamos a financiar uma guerra que não tem fim à vista. E, portanto, os norte-americanos não têm continuar a financiar uma guerra que não tem desenlace. E é isso que ele vai dizer a Donald Trump. Portanto, parece-me por demais evidente, por muito que haja muitos analistas que estão a tentar fugir à realidade e que estão com resistência à realidade, eu acho que nós, a partir de janeiro do próximo ano, vamos assistir a um desligamento rápido de Washington para com Kiev e vamos assistir a uma intensificação da linguagem mais dura e da retórica pró-belicista entre Washington e a China. Portanto, Trump, à partida, quererá muito rapidamente, a partir de janeiro, de parar, como dizia, com um telefonema, quer a guerra na Ucrânia, quer a guerra no Médio Oriente, e provavelmente Netanyahu estará disponível também para lhe dar uma vitória nesse campo. O Médio Oriente não é claro, porque no Médio Oriente ele está a escolher uma série de figuras que são pró-Israel e que são inclusive pró-anexação de coisas como a Cisjordânia. O próprio enviado diplomático que vai agora para Israel é um homem que defende que a Cisjordânia já não deve ser contada como território palestiniano e que, portanto, pode ser fundida com o Estado de Israel, o que seria obviamente uma anexação territorial, o que volta a provar que aquela ideia de que só a Rússia faz anexações territoriais no século XX e XXI não é verdade. O século XX está marcado por várias anexações territoriais feitas por outros Estados. E, portanto, essa é uma dimensão. A própria embaixadora na ONU, Elise Stefanik, também tem uma matriz muito pró-Israel. E, portanto, há uma série de figuras de alto nível que defendem que Biden errou quando colocou linhas vermelhas e baias de segurança à ação de Netanyahu. Entende a administração de Trump, que está agora a ser montada, que o desafio é dar mais apoio a Israel, às expensas do Irão, e obviamente que muitos destas figuras políticas vão ao encontro daquilo que diz Netanyahu, Smotrich, Gideon Saar, portanto de uma alteração do ponto de vista territorial, o que poderia ser pernicioso, porque se isso acontecer, podem depois perder a aliança com os árabes, mas parece-me que para já a importância maior é proteger Israel. Portanto, Israel eu acho que é uma não questão. Agora, a guerra na Ucrânia, sim, eu acho que a prazo o que nós vamos ver é os Estados Unidos a congelar o financiamento, e não é por acaso que esta semana Blinken veio à Europa, e veio à Europa dizer que enquanto Biden estiver na Casa Branca, que a ajuda que foi prometida vai ser toda enviada. Mas é importante também percebermos as palavras de Blinken. Blinken não prometeu ajuda nova. O que Blinken prometeu foi a ajuda que foi prometida vai chegar, ou seja, é aquilo que já tinha sido prometido em setembro, que até agora não chegou, e que Blinken diz que Biden vai tentar acelerar antes que Trump tenha poderes para congelar ou parar essa ajuda. Sim, é uma triste compensação. Outra das vítimas deste processo todo e destas escolhas serão as Nações Unidas? As Nações Unidas, sim. Elise Stefanik é uma descrente do sistema onusiano. Ela, aliás, é muito crítica do modo como a ONU funciona
muito com rituais e com reuniões que ela chegou a considerar como inócuas. Tem aqui uma vantagem e uma desvantagem. Elise Stefanik não tem perfil de relações internacionais, não tem experiência como embaixadora, não tem formação na área e, portanto, ela é uma estreante nesse domínio. Nós já a vimos como senadora, ela como representante, ela em alguns momentos, em algumas comissões, é muito dura nas questões que faz, é muito disruptiva e nem sempre é muito polida, não é sempre muito urbana no modo como se dirige aos seus pares. Eu lembro-me de uma comissão que houve nos Estados Unidos quando houve a primeira tentativa de assassinato de Donald Trump. Ela participou numa dessas comissões e, a certa altura, ela verdadeiramente enxovalhou a antiga diretora dos serviços secretos e, portanto, faz parte desta entourage que acha que a eficácia das ações não tem que ser contrabalançada com alguma polidez e com alguma diplomacia, e isso vai ser curioso de ver. Agora, vai haver claramente do lado dos Estados Unidos uma visão mais unilateral da política global. Não vão estar à espera de ter que jogar sempre pelas regras da ONU, e as regras da ONU vão passar a servir para condicionar os outros, a China, a Rússia, o Irão, a Coreia do Norte, a própria União Europeia, e não necessariamente condicionar a ação americana, porque a América tem que se valer a si própria, daí a ideia de vir do tal Make America Great Again. Os republicanos escolheram o senador John Thune, da Dakota do Sul, para líder da maioria no Congresso, em vez do texano John Cornyn, mais próximo de Trump. Era uma escolha previsível? Era uma escolha demasiado óbvia e que a maior parte de nós, curiosamente, achava que não ia acontecer por ser tão óbvia. Numa altura em que Trump está a recolher esta equipa toda muito próxima de si, uma equipa que tem um pensamento muito comum, a escolha do John Thune, é óbvio que ele não é disruptivo. John Thune alinha com muito aquilo que Trump diz. A escolha, acima de tudo, mostra uma coisa, é para evitar haver aqui eventualmente ondas ou sublevação entre os senadores. John Thune é a escolha óbvia, para quem nos ouve, isto ficar claro, ele era o número 2 dos republicanos em minoria, eles agora têm maioria, têm 53 deputados e precisavam ter 51 senadores para ter essa maioria, e portanto John Thune agora terá essa capacidade de fazer o que já fazia antes, que era arregimentar a minoria republicana para travar as iniciativas democratas. Agora ele terá que conseguir pôr o seu homem forte, o novo número 2 que ele irá nomear, a regimentar a maioria republicana para apoiar a Casa Branca. E, portanto, é um homem que conhece o processo, é um dos senadores com mais experiência do atual Senado, e isso dá-lhe, obviamente, uma aura e uma credibilidade superior, e eu acho que foi isso que acabou por se privilegiar, até porque a corrida verdadeiramente, e aí sim vai ser mais contencioso, vai ser quando estiverem fechadas as eleições na Câmara dos Representantes, o que estará por dias, obviamente. Aí sim vai ser interessante ver quem é que está na corrida, se vão manter o atual líder da minoria republicana, ou se da maioria republicana, ou se vão alterar esse mesmo líder. A escolha do Elon Musk e do Vivek Ramaswamy para liderar o futuro Departamento de Eficiência Governamental significa que dois dos seus principais apoiantes e dos mais ricos apoiantes terão um papel chave nesta administração. Até onde é que irá o papel de Musk neste segundo mandato? Essa é uma excelente questão e eu acho mais do que isso é curioso esta nomeação dupla. Toda a gente já sabia, porque Vivek deu uma entrevista, que Vivek ia entrar para uma estrutura do governo. Não sabíamos o quê. A escolha de Vivek para co-dirigir esta agência, que é uma agência de fora do Estado, apesar do seu nome, a escolha de Vivek é para ser uma espécie de controlador de Elon Musk. Trump sabe que Elon Musk, até pelo seu prestígio, por causa de ser multimilionário, controlar as redes sociais, ter a indústria, por exemplo, dos carros elétricos na sua mão, Elon Musk acaba por ser um radical livre, é um homem que pensa por si, é próximo de Trump, mas não é propriamente em todos os assuntos um trumpista nesse aspecto. E, portanto, para o controlar, Vivek vai ser interessante, vai ser uma espécie de almofada para controlar alguma disrupção que Trump queira criar. Peço desculpa, Musk queira criar. Agora há aqui uma questão, que é, estes dois homens o que vão fazer é, nos próximos 2 anos, e é o prazo que lhes foi dado, vão propor um plano de redução de 30% dos cargos e do orçamento do Estado Federal. Agora, a questão é, mesmo que eles apresentem esse plano, e por exemplo, Musk já disse que queria começar já a despedir pessoas, pagando-lhes, contudo, os salários por mais 2 anos, o que para já Trump não respondeu e possivelmente até dirá que não nesta fase. Mesmo que o plano seja apresentado, o plano terá sempre que ser votado, quer na Câmara Baixa, quer no Senado. Ora, isso pode acontecer
se for daqui a 2 anos, numa altura em que a maioria já esteja perdida para os democratas e, portanto, pode ter dificuldade depois de transformar um plano numa realidade jurídica que permita os tais despedimentos em massa. Agora, a função maior vai ser fazer uma avaliação, neste momento, uma auditoria profunda às várias agências do Estado e ver que agências é que podem ser fundidas, reduzidas, alteradas ou modificadas e depois propor a Donald Trump um plano para a tal redução, a noção do Estado minimalista. Não esquecer que Trump, entre outras coisas, quer fechar o Departamento de Educação, logo aí vai ter várias pessoas que pode demitir e também nós sabemos que a máquina federal é de facto pesada, basta dizer que o Presidente dos Estados Unidos, assim que é eleito, tem que nomear cerca de 4.000 pessoas para posições-chave na máquina do Estado e, portanto, são essas pessoas que Trump agora quer reduzir, cortar, eliminar, numa lógica de dizer que o Estado deve ser o mais ligeiro, o mais leve possível para que o setor privado possa funcionar e possa tomar conta de setores que o Estado chamou-se nos últimos anos. Algo que é do interesse do próprio Elon Musk. Muito obrigado, Tiago, por estes esclarecimentos. Obrigado, eu. Na última década, o verbo destralhar entrou no dicionário das redes sociais. O estilo de vida minimalista foi promovido como oposição ao consumo extremo. Era simples, menos é mais. Mas mais recentemente começou a surgir uma tendência oposta. O estilo simples do minimalismo começou a dar lugar à exuberância do maximalismo. No maximalismo tudo é permitido e isso proporciona, digamos assim, uma grande liberdade a quem faz essa escolha. E é estimulante visualmente. Eu também quando procuro consumir, eu gosto de coisas que me façam sonhar. Porque se não for o sonho, a vida é uma série. Esse é o tema do episódio desta semana do podcast Como Assim? O maximalismo veio para ficar, para ouvir hoje à tarde no site do Público ou nas plataformas de podcast. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.